Saudações a todos, vamos iniciar mais uma aula focada em estudar o cálculo diferencial e integral sob contexto da análise real. Então, dando prosseguimento, vamos fazer algumas observações importantes. Primeira observação é de que x elevado a a multiplicado por x elevado a b é igual a x elevado a mais b. Outra importante observação é de que x elevado a é igual a 1 dividido por x elevado a menos a. Outra importante observação é de que x elevado a menos a é igual a 1 dividido por x elevado a a. Outra importante necessária observação aqui para os nossos estudos é de que x elevado a a dividido por x elevado a b é igual a x elevado a a multiplicado por x elevado a menos b, que é igual a x elevado a menos b. Ainda, x elevado a dentro de uma raiz de índice b, é igual a x elevado a dividido por b. E ainda x elevado a b é igual a x elevado a vezes b. Então, porquanto consideremos estas propriedades, faz-se necessário, então, aqui fazer uma generalização das propriedades apresentadas, especialmente a propriedade número 6, número 7, número 8, para o limite de funções. Então, assim nós podemos escrever, Então nós podemos escrever assim. Vamos cuidadosamente escrever aqui. Propriedade número 9. Então, se nós temos limite de f de x, quando x tende a x0, e f de x está elevado, está dentro de uma raiz, vamos melhor aqui escrever, está dentro, aqui f de x elevado a expoente a, dentro de uma raiz de índice b. Então isso é igual a limite de f de x, aqui elevado a dividido por b, quando x tende a x0, e isso é igual a limite de f de x, quando x tende a x0, todo esse termo elevado a a dividido por b. Por qual motivo? Pelo fato de que é o operador de limite, conforme estabelecido pela análise real, porquanto admitamos e consideremos o que está estabelecido pela análise real, o limite é aplicado única e exclusivamente sobre as variáveis de dependência funcional de uma determinada função. Daí a necessidade ou a não perda de generalidade ou não incorrência em erros algébricos ou aritméticos quando nós transferimos o limite para o interior desse expoente, ou seja, o resultado desta operação de limite é invariante sob troca na ordem de aplicação do operador limite em relação ao expoente. De modo que nós podemos escrever certamente limite de f de x quando x tende a x0 elevado ao expoente a dividido por b. E assim, de maneira geral, nós podemos fazer limite quando x tende a x0 aplicado a f de x elevado a expoente, um expoente qualquer aqui, expoente a, por exemplo, e isso é igual ao limite aplicado diretamente sobre f de x quando x tende a x0 expoente a, e esse expoente a pode ser qualquer número pertencente ao espaço contínuo dos reais, inclusive o zero. Então nós sabemos que o conjunto dos números reais é a união, aqui como observação. O conjunto dos números reais é a união de naturais unido com inteiros, unido com
unido com racionais e unido com irracionais, gerando então um espaço contínuo infinito e do tipo não contável, composto por infinitos dentro de infinitos. Esse é o espaço contínuo dos reais, onde, dado um número qualquer previamente, se supusermos, se admitirmos um número qualquer estabelecido previamente, não é possível definir qual é o número imediatamente posterior a ele ou qual é o número imediatamente anterior a ele, de modo que não é possível fazer contagem em um espaço contínuo, uma vez que o espaço contínuo é composto por infinitos dentro de infinitos. Então, nesse caso, o A pode ser qualquer número A pertencente ao espaço contínuo dos reais e não somente números inteiros, como nós mostramos nas propriedades 7, 8, nas propriedades 6, 7 e 8. Então, aqui estamos generalizando para um expoente qualquer, um expoente que pertence ao espaço contínuo dos reais. Muito bem, vamos encerrá-lo neste ponto, retomaremos oportunamente. Muito obrigado a todos.